A República Velha, também chamada de Primeira República, foi o período da história do Brasil que começou com a proclamação da República em 1889 e terminou em 1930 com a Revolução liderada por Getúlio Vargas. Esse período foi marcado por uma transição do poder imperial para um regime republicano, mas a democracia era extremamente limitada ainda. O poder político estava concentrado nas mãos das elites agrárias, especialmente das regiões sudeste e sul do Brasil. O Estado brasileiro era fraco e descentralizado, o que dava grande autonomia aos líderes locais, principalmente nas áreas rurais. Esse contexto deu origem ao coronelismo, o que será abordado a seguir. Bom, sobre o coronelismo, temos uma pergunta bastante frequente, que é quem eram os coronéis? E bom, eles não eram militares de fato, mas sim grandes proprietários de terra que geralmente no interior do país acumulavam enorme poder político, econômico e social das suas regiões. O título de coronel vinha da Guarda Nacional, uma força armada civil que existiu no Império e continuou com certa influência na República. Esses coronéis mandavam mais do que prefeitos ou delegados, controlando eleições, forças policiais, a imprensa local, comércio e muitas das vezes decidindo o destino de comunidades inteiras. O coronelismo era sustentado pelo clientelismo, uma troca de favores, empregos e proteção. A população local prestava obediência ao coronel. Esse sistema formava uma verdadeira teia de dependência, onde o coronel funcionava como uma espécie de estado paralelo. Voto de cabresto, a manipulação das eleições. Um dos pilares do coronelismo era o chamado voto de cabresto. Em um país com altos índices de analfabetismo, pobreza e pouca fiscalização, os coronéis dominavam completamente o processo eleitoral em suas regiões. O voto era aberto, que facilitava a coerção. Eleitores eram obrigados ou coagidos a votar nos candidatos indicados pelo coronel. Muitas vezes, nomes eram colocados em urnas sem os eleitores sequer tivessem votado, a chamada eleição de papel passado. Dessa forma, os coronéis conseguiam eleger seus protegidos para cargos estaduais ou até mesmo para o Congresso Nacional, ampliando sua influência. Esse sistema transformava as eleições em um jogo de cartas marcadas sem participação real do povo. Se expressava através da chamada política do café com leite. Era um acordo informal entre as oligarquias de São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais, maior produtor de leite e derivados, que se revezavam na presidência da República. A ideia era manter a estabilidade política entre os dois estados mais influentes, excluindo as demais regiões do jogo político nacional. Esse arranjo reforçava o controle das elites agrárias sobre o país e mantinha as estruturas políticas e sociais arcaicas, com pouca abertura para a participação popular e nenhum projeto real de desenvolvimento para as regiões mais pobres, como o Nordeste. Já no sertão nordestino, nós tivemos um território de abandono e resistência, que no caso era que enquanto as elites do Sudeste elas decidiam os rumos do país, o sertão nordestino vivia em uma realidade completamente diferente, onde a região era marcada por secas constantes, miséria, ausência do Estado e extrema desigualdade social. A população sertaneja, então, era em sua maioria analfabeta e vivia em condições muito precárias. A ausência do poder central criava um espaço para o surgimento de outras formas de autoridade local, como coronéis, líderes religiosos messiânicos e também cangaceiros. O sertão, então, ele se tornava uma terra de conflitos, onde a justiça era muitas das vezes feita pelas próprias mãos e a sobrevivência dependia da obediência a quem detinha as armas e terras. No cangaço, a gente teve o surgimento e as características, onde foi nesse ambiente que surgiu o fenômeno cangaço, que é típico do Nordeste e foi descoberto entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, onde os cangaceiros eles eram homens e às vezes também mulheres armados que andavam em bandos vivendo fora da lei. Eles percorriam o sertão saqueando cidades, cobrando tributos, se vingando dos coronéis e algumas vezes ajudando comunidades locais, onde eles se tornavam figuras ambíguas, bandidos para alguns e heróis para outros. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que se autodenominava Rei do Cangaço, onde ele combinava brutalidade com carisma e uma estratégia militar bastante sofisticada. Os cangaceiros se tornavam uma espécie de mito vivo do sertão, onde eles enfrentavam tanto coronéis
quanto forças policiais. Embora alguns momentos os cangaceiros tenham sido contratados como jagunços, capangas a serviço dos coronéis, muitos se voltaram contra esses poderosos. Os conflitos entre os cangaceiros e coronéis eram comuns, envolvendo emboscadas, assassinatos e vinganças. Era uma luta por poder e sobrevivência, mas também uma reação à opressão do sistema coronelista. Os cangaceiros muitas vezes invadiam fazendas, saqueavam vilarejos e atacavam comboios desafiando diretamente a autoridade dos coronéis e do Estado. Esse confronto expunha o fracasso da República Velha em garantir a ordem e justiça fora dos grandes centros urbanos. No sertão, a lei era do mais forte. Fim da República Velha e declínio do Cangaço. A República Velha chegou ao fim em 1930, com a Revolução liderada por Getúlio Vargas. O movimento rompeu com a política do café com leite e colocou fim ao ciclo das oligarquias, dominando a política nacional. Vargas iniciou um processo de centralização do poder e de modernização do Estado. As práticas do coronelismo começaram a perder força, embora não tenham desaparecido completamente. Já o Cangaço passou a ser visto como um obstáculo à ordem nacional e foi severamente combatido. A repressão violenta culminou na morte de Lampião, Maria Bonita e vários de seus companheiros em 1938, numa emboscada armada pela polícia. O Cangaço, como movimento organizado, foi praticamente extinto, mas sua memória vive até hoje no imaginário popular nordestino e na cultura brasileira.